E aí galera, meus queridos alunos, então o tema direcionado para as pessoas de 40 a 50 anos, quais os exercícios mais indicados, quais os efeitos do envelhecimento. Então eu dou início a um relato que um dia eu estava numa prova de 10 quilômetros, que era a meia maratona de Caxias do Sul, e eu estava ali a uns 400 metros para finalizar mais ou menos a prova. Fiz em 55 minutos e quando eu vi, um senhor passou por mim. Um tudo. E você sabe, nós somos competitivos, né? E tentei alcançá-lo para a gente chegar próximo, não consegui. O que que significa? Ele deve ter baixado em 20 segundos, a menos que eu, ou 30. O que que acontece? As pessoas que já vêm treinando, por exemplo, meia maratona, com idades assim, na faixa de 50, 60 anos, elas já têm uma estrutura muscular preparada, já tem um ritmo, o coração dela já tem uma capacidade, o VO2 dela, que é o consumo de oxigênio, já está adaptado àquele tipo de prova, ele é treinado. Então, você imagina uma pessoa de 60, 70 anos ainda fazendo essas provas. Existe muita gente praticando exercício acima de 40, 50 anos e desempenhando melhor do que pessoas com idades menores. E foi feita uma pesquisa agora em 2016 comparando dois grupos, um grupo de jovens sedentários de 20 anos de idade com um grupo de 80 anos treinados, e foi feita uma biópsia, tirou uma parte ali do músculo e compararam o resultado. Sabe o que aconteceu? Nada, não houve diferença. Então, quer dizer o quê? Que as pessoas que continuam praticando vão manter esse nível de condicionamento físico a nível de célula, de feixe muscular, por muito e muito tempo. Então, assim, a gente sabe que o efeito fisiológico do envelhecimento que acontece no nosso corpo é natural. Vai havendo uma deterioração do nosso organismo, os músculos vão ficando mais fracos, as articulações mais sensíveis, os ossos também, aumenta o depósito de gordura, o coração tem que ter, a gente tem que ter um cuidado que pode haver doenças cardíacas. Só que existem dois grupos, os sedentários e os ativos. O risco de pessoas ativas terem esses tipos de doenças decorrentes ao envelhecimento é muito menor. É isso que vocês que temos que entender. Por quê? Porque ameniza bastante o efeito do envelhecimento. Então, o exercício, digamos hoje nessa faixa etária de 40 a 50 anos, que é perfeito, que seria perfeito, por exemplo, dividir um treino em 3 vezes por semana, para ter regularidade. Não adianta fazer 5 vezes por semana e na outra semana falhar 2 ou falhar 1 e não conseguir ter regularidade. Porque quando você parar devido a uma doença, férias, qualquer coisa, vai haver uma queda e para recuperar demora mais. Então manter uma regularidade nessas 3 vezes por semana seria dividir o treino entre aeróbio e anaeróbio. Aeróbio de baixa a moderada intensidade, não de alta intensidade. Dividir o treino nesses 3 dias. Pode ser a metade da aula, por exemplo, que aí seria nadar, ou correr, ou caminhar, quem não consegue correr, ou pedalar. E a outra parte da aula, anaeróbio, que aí poderia ser os exercícios funcionais, exercícios de pilates, os exercícios de musculação, que é muito importante, seja para que idade for, é o que eu mais aconselho. E os exercícios de alongamento e flexibilidade. Então, dividir nesses 3 dias, né, no máximo 4 dias. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a gente tem que ser econômico, né? O nosso organismo vai precisar do nosso joelho no futuro, para caminhar, para se locomover, para carregar uma sacola, para subir uma escada. Não adianta a gente usar muito agora e no futuro faltar essa condição física, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês têm que repensar alguns conceitos aí nessa faixa etária, né? Projetar o seu corpo daqui a 10, 20, 30 anos, né? A performance e a condição estética eu acho importante que a gente mantenha, né? Para não ganhar peso, manter um corpo legal, né? Saudável. E eu conto com vocês no próximo vídeo de 50 a 60 anos, onde eu vou falar sobre os radicais livres, não esqueçam, tá bom? Tchau!